continuidade ao nosso programa ADVcast aqui na Conferência Estadual da Advocacia Catarinense. Nós teremos como primeiro entrevistado aqui, começamos com o Pedro, que foi nosso anfitrião, que deu as boas-vindas, mas nós teremos aqui agora com o início desse programa com o professor doutor Mário Delgado, jurista de primeira linha, né, participante da comissão dos juristas no projeto de reforma do Código Civil. Luna Haas, nossa eterna presidente do IBD fã e familiarista e o nosso expoente do direito de família em Santa Catarina. E eu tô aqui só mediando, né, só pra gente ter essa conversa. E eu queria, na verdade, aproveitar essa oportunidade que estamos todos aqui, antes de tomarmos um chopinho no pavilhão mais tarde. Eu queria que vocês falassem, sobretudo você, professor Mário, te agradecer, né, pela gentileza de estar aqui conosco, contasse pra gente como é que andam os trabalhos no PL 4 de 2025 e, claro, né, falar mais especificamente da tua área, que é a nossa grande referência também aqui nacional. Queria ouvir um pouco de vocês. Bom, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse evento lindo, fabuloso, talvez uma das maiores conferências estaduais da advocacia do Brasil. Eu já tinha vindo aqui na 19ª conferência lá em Balneário e agora essa aqui também já superou, aquela já tinha sido um espetáculo e essa então acho que está superando. Nosso painel, né, Lu, foi muito bom, a gente tratou de um tema específico, foi o pacto antinupcial e o contrato de convivência, abordamos também aspectos da reforma do Código Civil e a propósito da sua pergunta, hoje nós tivemos a última audiência pública no Senado para discussão pública do projeto. E agora nós vamos entrar numa fase final no Senado, que é a apresentação dos relatórios, depois votação na comissão especial e, em seguida, votação no plenário. A gente está muito esperançoso que, pelo menos no Senado, a gente consiga concluir a votação do projeto ainda esse semestre. É a esperança que a gente está aí. Todos nós da comissão estamos bem confiantes com essa expectativa. E as mudanças, assim, a gente precisa de vários dias aqui para falar sobre cada uma delas. As mudanças são muito relevantes, mas eu acho que o grande, se eu fosse destacar um ponto em matéria de família e sucessões, seria a ampliação da liberdade das pessoas no âmbito dos relacionamentos afetivos e no âmbito da sucessão, especialmente para que as pessoas possam planejar com segurança a sua sucessão. Então, a gente tem várias propostas que estão aí caminhando e grande parte delas até, eu diria, quase consensuais nessa direção de ampliar a esfera de autonomia das pessoas dentro da família e no âmbito da sucessão. Não é isso, Lu? É isso mesmo, Mário. Oi, Clarice, oi, pessoal. Oi, Mário, alegria te receber sempre aqui em Santa Catarina. Dizer, Clarice, esse projeto, nós estivemos agora aqui na conferência falando justamente sobre os pactos antinupciais, que vamos chamar de pactos conjugais e pactos convivenciais com a aprovação da reforma, né? Foi um ajuste que fizemos, né? Que foi feito, foi proposto pela comissão, né? E eu sempre digo fizemos porque nós todos, né, acompanhamos isso. A OAB de Santa Catarina, por exemplo, esteve muito presente, né, nas audiências públicas, né, Mário? A gente sempre esteve lá acompanhando, participando. Foram enviados projetos ou propostas, né, não projetos, mas propostas, sugestões aqui. Mas a nossa grande ideia, e isso a gente que acompanhou os debates sabe, foi sempre ampliar a liberdade e trazer segurança jurídica, Clarissa, que eu acho que é outro ponto, né, Mário, que é muito importante para acabar com as divergências. Por quê? Porque se a gente vai falar de pacto convivencial, pacto conjugal, nós vamos falar de planejamento, de previsibilidade. Alguém que está fazendo algo antes de casar, ou até mesmo agora com o projeto, né, Mário? A possibilidade durante. Que a gente não tem hoje. Hoje, quem trabalha com planejamento sucessório não pode, em nenhuma situação, assegurar para o seu cliente que aquele planejamento ele vai ser integralmente cumprido após a abertura da sucessão. A situação nossa de insegurança jurídica ela é total. Quer pela intervenção do Estado juiz,
nos nossos instrumentos de planejamento para dizer que isso pode, isso não pode, essa cláusula é válida, essa cláusula não é válida, até pela mudança de comportamento dos personagens contratantes dos nossos instrumentos. Então, o principal exemplo é cônjuges e companheiros que pactuam determinadas regras para após a sucessão, como, por exemplo, a obrigação de não concorrer com descendentes ou com ascendentes. Então, um cônjuge, um companheiro assume contratualmente essa posição de renúncia a determinadas pretensões e logo após a abertura da sucessão ele esquece completamente essa posição a que ele se vinculou por um contrato, que é o pacto, né? Não deixa de ser também um contrato, e vai pleitear, olha, agora eu quero a minha herança. Não, eu renunciei lá atrás, mas essa cláusula ela é inválida, então não posso, eu quero o meu pedaço. Então essa é uma situação que eu diria de quase um caos jurídico para quem trabalha com planejamento, e eu acho que a reforma vai melhorar muito esse cenário. Sim, sem dúvida, pois nós precisamos, sabe, Clarice, a gente quando trabalha com esses instrumentos, a gente até falou isso ali durante o nosso painel, eu, por exemplo, eu sempre digo para um cliente que faz um pacto, um contrato desse, olha, venha a cada pelo menos 2 anos aqui no escritório para a gente confirmar se continua tudo assim, se os posicionamentos nos tribunais superiores estão seguindo, se a gente não teve uma mudança legislativa, porque nesses mais de 20 anos do Código Civil, né, Mara, a gente tem aí o Código com mais de 20 anos de vigência, nesse período aí a gente teve momentos que mudou completamente o posicionamento, que a gente faz um planejamento lá no início e daqui a pouco na hora de aplicar, né, vem um entendimento diferente, uma movimentação na jurisprudência, a modificação, por exemplo, de quem planejava se o cônjuge ou o companheiro iam ser herdeiros. O companheiro pode ser excluído, não é herdeiro necessário, não é. Aí vem os posicionamentos dos tribunais superiores e mudam toda essa situação. Portanto, acho que vem bem, né? E o detalhe é o seguinte, todas essas mudanças a que a Lu se referiu foram mudanças por decisões dos tribunais. Nenhuma na legislação. O Código Civil em matéria de sucessões, por exemplo, é exatamente o mesmo que entrou em vigor. Não houve uma alteração legislativa no Código Civil. Tudo são decisões judiciais que, quando não refletem, não espelham o que está escrito na lei, geram insegurança jurídica. O exemplo do companheiro ser ou não herdeiro necessário. Quer dizer, o Código Civil não coloca o companheiro no rol de herdeiros necessários, e aí vem várias decisões dizendo que é herdeiro necessário, não pode ser excluído. E daqui a pouco não é. E foi um tema, Clarice, inclusive, que a gente teve aqui no nosso estado, a gente rodou o estado, né? O Mário veio aqui naquela época que estava em debate nos tribunais, por quê? Porque os advogados todos querendo resolver, é ou não é? Então, esses assuntos nos trazem insegurança. E como é que vocês veem, vocês que estão lá dentro do projeto, trabalhando ativamente, como é que vocês veem algumas críticas que estão sendo trazidas para esse projeto na área de família? Uma que eu escuto bastante é sobre, tiraram o cônjuge da qualidade de herdeiro, e isso não faz muito sentido, agora o cônjuge não vai ser mais herdeiro e tudo mais. Então, assim, eu queria ouvir de vocês, porque eu tenho um posicionamento, né, mas acho que muita crítica vem sem nenhum embasamento, e a gente sofre, na verdade, assim, tendo que desconstituir uma mentira previamente contada para depois conseguir discutir efetivamente sobre essa matéria, assim. Então eu queria ouvir de vocês que estão lá dentro sobre esse tema, que eu acho que é um dos que eu mais escuto burburinhos, assim. Mas sabe por que você mais escuta burburinhos? Porque as pessoas que querem usar ou subverter o que está proposto para contar uma história diferente são aquelas que fazem mais barulho. E por isso você ouve mais a crítica. A crítica é, o cônjuge deixou de ser herdeiro. Não, ele não deixou de ser herdeiro. Exato. Ele continua herdeiro legítimo da terceira classe. Na proposta, ele deixa de ser herdeiro necessário. O que é que muda na vida da 99% dos cônjuges brasileiros em ele deixar de ser herdeiro necessário? Nada. Porque o fato de não ser herdeiro necessário permite apenas que o outro, através de testamento, possa dispor do seu patrimônio e não contemplar aquele cônjuge. Quantas pessoas fazem testamento no Brasil? Né? E mais, o cônjuge vai deixar de concorrer com os descendentes. Quais são os cônjuges atingidos com essa mudança da regra da concorrência sucessória? A grande maioria dos
casais, dos casamentos brasileiros, são cônjuges casados em regime de comunhão parcial de bens, com patrimônio adquirido durante o casamento. Essas pessoas já não concorrem hoje. Exato. Não tem concorrência hoje. Para elas não muda nada. Quem é que vai, vamos dizer, entre aspas, perder alguma coisa com a mudança? O segundo cônjuge casado no regime de separação convencional em relação ao patrimônio anterior. Esse que hoje concorre com os descendentes do casamento anterior por um patrimônio anterior que ele não ajudou a construir, pouco importando até mesmo o tempo de casamento, ele pode estar casado há um mês e participar este cônjuge. Agora, por acaso, este cônjuge tem advogados mais, vamos dizer assim, com uma estrutura maior, com acesso aos meios de comunicação, que conseguem fazer mais barulho. Essa é a verdade. É verdade. A realidade, né? Ninguém está querendo, nós estamos querendo ajustar e trazer segurança. Né, para que cada um planeje. Então, hoje, efetivamente, nós temos a grande maioria dos casamentos nos regimes de comunhão, tanto universal quanto parcial. Né? Participação final dos aquestos, eliminamos. Esse ficou pra trás. Esse sai, e assim, Clarissa, olha, eu acho que durante toda a minha trajetória aí de, sei lá, 26 anos de advocacia, eu uma vez atendi uma pessoa com participação final nos aquestos, e ao que eu saiba, aqui no nosso tribunal temos um julgado de participação final dos aquestos. Então, se tornou raro e em desuso, por isso vem em boa hora para a revogação, mas assim, existe sim muito barulho, né? Muita crítica não fundada, e algo que, assim, a gente que está acompanhando sempre escuta de qualquer um que participa da comissão, né? Não está concordando, faça um escrito, diga não concordo com isso, fundamente, a comissão avalia. É um espaço democrático, né? Mas sem dúvida, Clarissa, isso eu vi, eu acompanhei, e de pessoas que mandaram a divergência, vai ter votação. Aliás, a própria votação do anteprojeto, né, antes de ser enviado, ele teve debates, teve divergência, né, teve posições que não foram aceitas, então isso faz parte. Isso é inédito, né, na construção de um código, de uma reforma, isso é inédito, nunca existiu, né? Essa democracia. E além da democracia, um ponto bem relevante é a participação feminina. Porque o último código, o código atual, ele tem origem numa comissão que eram 5 homens, né? Exato. O professor Tartus fala sempre isso, né? Isso é bem importante. E eu queria ouvir de vocês também. Tem duas coisas que me chamaram bastante atenção no livro Direito de Famílias de forma absolutamente positiva. A primeira delas é sobre normatizar a questão da participação societária, enfim, a valorização das cotas da empresa, porque isso, para quem trabalha com direito de família, quem vai fazer um divórcio de um casal que tem bens, que tem empresas, isso é uma pedra no calo, né? De todo mundo, é uma discussão, participa, não participa. E se você pensar só no sentido de justiça, valorizou, não, mas tem que... Não faz sentido. Então, eu vi com bons olhos, achei uma inovação absolutamente salutar, que possivelmente vai nos trazer mais segurança. Eu queria ouvir de vocês sobre esse ponto. Até a gente falou sobre isso. Hoje... Até na comissão do Senado, hoje a audiência pública, também se falou um pouco sobre isso. E a grande preocupação nisso aí é a questão da origem da valorização das cotas sociais. Então, assim, eu posso ter uma valorização da empresa por N razões. Então, assim, a gente vai admitir a comunicação de qualquer tipo de valorização. Por exemplo, uma valorização decorrente apenas do fenômeno econômico, apenas porque o mercado em que atua aquela empresa, por acaso, teve um crescimento por qualquer razão, que não é a participação efetiva dos sócios, que não tem nada a ver com esforço comum, e a empresa se valorizou. Quer dizer, eu vou comunicar essa valorização. Me parece que essa comunicação irrestrita, ela vai contra a lógica do regime de comunhão parcial. O regime de comunhão parcial pressupõe o acréscimo oneroso, a comunicação de tudo que adveio onerosamente na constância do casamento. Uma coisa que vem sem essa participação, sem essa contraprestação, sem esse esforço, e a gente admitir essa comunicação de forma irrestrita,
eu tenho dúvida se é o melhor caminho. Talvez estabelecer que determinados acréscimos, por exemplo, que eu acho que essa é uma coisa que a gente tem várias decisões sobre isso, se a valorização decorreu de capitalização de lucros, né? Aumento de capital social com lucros reinvestidos. Tem vários precedentes dizendo assim, olha, isso deve se comunicar por quê? Porque se a sociedade tivesse distribuído o lucro integraria, como fruto das cotas, integraria o patrimônio comum. Então, se ela valorizou por conta daquela reserva de lucro, então isso aí essa valorização deveria integrar a comunhão. Então, assim, eu acho que a gente precisa estabelecer quais causas de valorização que justificam a comunhão. Acho que esse debate ainda vai continuar um pouco lá. Isso. Mas sabe que tem uma coisa, Mário, né, e Clarissa, que eu vejo como relevante. Independente do que seja decidido, porque aqui a gente sabe, qual a gente acompanhou, então, o que acabou sendo decidido pela subcomissão, pela comissão de juristas e que foi mandado como anteprojeto, é contrário ao que é o posicionamento do STJ. E isso ainda temos debate, temos arena no Senado, Congresso, então tem muita oportunidade para debate. Agora, o que eu penso que nós não devemos perder é a oportunidade claro, de regulamentar. Porque hoje o empresariado tem uma insegurança jurídica. Então, se é para comunicar ou não para não comunicar, Mário, assim, isso... Agora, dando um passo atrás e pensando como advogado ele é atuante. Então, pelo menos que tenha a norma. Exato. Porque daí eu posso chegar para o meu cliente, quando ele vem aqui planejar comigo, e dizer, olha, se você casar no regime de comunhão, você está sujeito a ter que partilhar, inclusive, a valorização das suas cotas. Então, nós vamos ter que fazer um pacto antinupcial, ajustar, isso aqui é um pacto conjugal, né, ou convivencial, vamos ter que ajustar e, eventualmente, fazer algum ajuste no contrato social. Então, isso que, pelo menos, a meu ver, independente do posicionamento, que eu concordo, e o Mário sabe, né, eu concordo também que eu não deveria ter algumas comunicabilidades, mas ainda que sejamos voto vencido, que venha a norma. Ainda que seja restrito, ela traz certa previsibilidade, né? Facilita. Previsibilidade. Exatamente. Porque facilita pra gente também, como tu falou, pra receber o teu cliente e falar, olha, vamos fazer dessa forma, porque vai comunicar. Isso. Enfim, posso discordar, mas agora tem uma previsão legal, vai ser assim, então já vamos nos antecipar, já vamos adotar medidas, criar mecanismos para que isso não aconteça. Perfeito. E aí, olha só a importância do advogado estar sempre qualificado. O advogado aqui, que nós que estamos ali na linha de frente, atendendo o cliente, a gente tem que estar sempre atualizado. Vem uma reforma dessa, a gente tem que estudar para saber o que é que nós vamos oferecer, até para o nosso cliente não estar sujeito a riscos. E aí fica também, já aproveito aqui para dizer que ali na Escola Superior da Advocacia nós estamos sempre fazendo cursos para que a advocacia catarinense esteja por dentro dessa situação, além, né, dessas nossas conversas em ESAcast, podcast, ADVcast, todos os canais que a OAB tem, né, porque acho que nossa função também é levar isso para toda a advocacia catarinense, né, Mário? O Mário está sempre contribuindo conosco, assim, de uma maneira sensacional, né, Clarissa? Sempre vem para cá, né? Sempre que convidados vêm. Blumenau mesmo. Até porque eu acho que as outras não nos ouçam, mas essa é uma das melhores seccionárias do Brasil. É verdade, né? Não podemos discordar, né, Lu? Não podemos, a gente exatamente. Então, assim, para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem aí alguma mensagem, o que vocês acham que é importante nessa parte específica da reforma, enfim, dicas, por exemplo, vocês acham que isso aqui vai gerar um mercado de trabalho, por exemplo, importante? Queria ouvir um pouco de vocês aí, que são os mestres da área. Eu acho que a gente vai ter várias oportunidades de ampliação do mercado de trabalho, até porque, como a gente está, como a gente falou, ampliando os espaços de liberdade, então surgem novas possibilidades de pactuação, de planejamento, várias outras oportunidades. Mas eu vou falar só em uma novidade que eu acho interessante em matéria de sucessões e inventário, que é a possibilidade do inventariante ser uma pessoa jurídica. Né? Como a gente já tem na recuperação judicial o administrador, que pode ser pessoa jurídica, o inventariante também pode ser pessoa jurídica. E eu já vejo hoje, como já existem escritórios especializados em fazer inventariança na pessoa física, né? Eu conheço escritórios onde os advogados, os sócios são todos
inventariantes dativos ou curadores dativos Uhum. em processo. Então, esse é um mercado que vai se ampliar muito, porque agora o próprio escritório Vai pode poder. se especializar nessa Exato. gestão. Exato, perfeito. E eu vejo, sem dúvida, né, algo que é uma crescente, que é o exercício da liberdade de cada um em planejar impactos e em testamentos também, né? Claro, aqui a gente acabou, e o nosso painel era sobre pactos, mas o testamento, a renúncia do direito sucessório, né, da concorrência sucessória. Então, assim, temos vários assuntos que virão. Então, a reforma vai facilitar muito a vida do advogado e principalmente de maneira preventiva, né, e segurança jurídica. Gente, agradeço de coração aqui vocês conosco, esse primeiro podcast aqui de palestrantes dessa conferência. Foi lindo, obrigada. Vocês Obrigada, moram no meu Clarissa. coração e vocês são referência do direito de família em Santa Catarina e no Brasil. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado.